Efésios capítulo 6, versos 1 a 4, a palavra de Deus diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Submissos, Senhor, à tua palavra e dependentes do teu Espírito, eu te peço, instrumentaliza meus lábios e abençoa cada vida neste lugar e aquelas que nos acompanham pela internet. Que, ó Deus, possamos cumprir nossos deveres, sejam eles paternos ou filiais. Dá-nos a tua bênção nesta hora. Nós a suplicamos no nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém. Por favor, tome assento. Esta é uma passagem conhecida da Bíblia, repetida muitas vezes nessa ocasião. Mas para que nós possamos entendê-la de forma cabal e plena, nós precisamos olhar para o contexto em que o apóstolo Paulo escreve estas palavras. Quando Paulo escrevia esse texto, Paulo estava escrevendo num tempo em que a família estava bastante fragilizada. Havia toda uma luta para destruir essa instituição divina. Se olharmos para o seu tempo, veremos que na cultura judaica, o casamento estava fragilizado. As pessoas se divorciavam por qualquer motivo. E é por isso mesmo que, em determinado momento, Jesus foi abordado com uma pergunta bastante curiosa. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Naqueles dias, a escola de Hillel, um dos rabinos mais famosos de Israel, era bem popular. Hillel ensinava que você podia repudiar sua mulher por qualquer motivo, mesmo que fosse esse um motivo banal. A família na cultura judaica estava passando por um grande colapso, mas não apenas na cultura judaica, na cultura grega também. Os historiadores dizem que naqueles dias em que Paulo escreveu esta passagem, era comum entre os gregos, os homens casados, terem inúmeras mulheres como suas amantes. Dizia-se que os homens se casavam com essa finalidade, de terem uma esposa e de terem outras mulheres como suas amantes. Esse era um princípio comum dentro da cultura grega, a cultura helênica. Se olharmos para a cultura romana, parece que a situação era ainda muito mais grave, por causa daquilo que era chamado de pátria potestas, o poder absoluto dos pais. Os pais tinham todo o poder sobre a vida dos filhos. Podiam casá-los, podiam vendê-los, podiam até matá-los, porque o pai tinha o poder de vida e de morte. Isso era o que o Estado concedia aos pais, o poder absoluto sobre a vida dos filhos. E daí o desrespeito para com a vida destes. É nesse contexto que o apóstolo Paulo vai escrever esta passagem, que era revolucionária para os seus dias. Note que nos parágrafos anteriores, Paulo tratou do relacionamento marido e mulher, e agora Paulo vai se voltar para o relacionamento entre pais e filhos. Olhando isso, nós precisamos olhar as duas vertentes desta passagem. A primeira, o dever dos filhos, pois é com eles que o apóstolo Paulo começa esse parágrafo. Paulo vai dizer aos filhos: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Observe que a palavra filho aqui é uma palavra genérica no grego. Ele não está indicando a idade, se filho pequeno ou grande, se uma criança, se adolescente, jovem ou adulto.
embora o bom senso indique filho que está debaixo da autoridade dos seus pais. E aqui Paulo disse que os filhos precisam obedecer e honrar os seus pais. Observe que há dois princípios: obediência e honra. E obediência e honra são duas coisas diferentes. É possível obedecer sem honrar. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, nos deparamos com o filho mais velho. E a Bíblia diz que o filho mais velho obedecia seu pai. Aliás, esse foi o seu discurso: Pai, eis que há tantos anos te sirvo, nunca transgredi um mandamento seu. Aquele era um filho obediente, mas aquele filho nunca honrou seu pai, nunca teve um relacionamento de honra com seu pai. Uma mulher pode ser fiel a seu marido sem nunca ter transgredido os princípios do casamento, pode servir com dedicação a seu marido sem nunca honrá-lo, porque não o ama. O mesmo acontece com o marido. Ele pode ser um excelente provedor do lar, um excelente pai para os seus filhos, pode cuidar de todos os detalhes do lar sem amar sua esposa. Obediência e honra são coisas distintas. Mas a Bíblia diz que você não pode apenas obedecer. A Bíblia diz que você deve honrar os seus pais. E quando você honra seus pais, a honra conduz você às boas atitudes e inclusive à obediência. O que um filho deve a seu pai em termos de honra? Há 4 detalhes importantes quando pensamos na honra que os filhos devem a seus pais. Projeta na tela, por favor. Nós honramos os nossos pais. Quando? Ou por quê? Por causa da gratidão. O apóstolo Paulo começa essa passagem dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isso é o que nós chamamos de princípio da natureza. Independente de você ser um crente ou não, independente de você crer em Deus ou não, você nasce com um código dentro do seu coração. Você sabe que deve obedecer seus pais. Você sabe que deve obediência a eles. Isso é algo natural. Mesmo nas culturas pagãs, as pessoas sabem, isso está embutido dentro delas, que elas devem obediência a seus pais. Isso é natural. Aliás, quando se estuda, por exemplo, o grande avivamento que aconteceu na Coreia do Sul, descobre-se que na raiz estão as religiões pagãs, que ensinavam os filhos a honrarem e a obedecerem os pais. E por causa dessa honra que os filhos dão aos pais naquela cultura oriental, Deus tem abençoado de uma forma exponencial aquela nação. E Deus derramou sobre eles um avivamento, e hoje todos os grandes avivalistas reconhecem que essa honra que os filhos dão aos pais naquela cultura oriental atraiu para aquele lugar as bênçãos do Senhor. Isso é natural. Nós nascemos assim. Você não precisa ser um crente para descobrir que precisa obedecer seus pais. Você não precisou ter um código escrito diante dos seus olhos para descobrir que precisa obedecer seus pais. Isso é natural. Isso pode ser visto, inclusive, na própria natureza, quando você observa o comportamento de determinados animais. Como ele se comporta em relação àquele que o gerou. Isso é um princípio natural. Paulo disse: honra seu pai e sua mãe, porque isto é justo. Isto faz parte da sua natureza. Você foi criado para isso. Você deve responder a esse princípio natural que Deus colocou dentro de você. Mas eu apontaria mais. Nós devemos honrar os nossos pais, e Paulo disse que isso é justo, porque os pais nos deram a vida. O sangue deles corre em nossas veias. Eles nos deram um nome, eles nos deram um lar, eles fizeram sacrifícios por nossa vida, fizeram grandes investimentos em nossa vida. Há pais aqui que talvez não tenham tido a oportunidade de estudar, de se formar numa universidade, mas os filhos têm lá colocado na parede 3, 4 diplomas. Isso é parte do investimento que os pais fizeram.
muitas vezes sacrificando a própria vontade, muitas vezes sacrificando as próprias necessidades, para que o filho tivesse tudo aquilo que fosse necessário. Eu sou um pai que vivenciei e vivencio ainda essa realidade nos dias de hoje. Os pais são capazes de tudo por causa dos seus filhos. É por isso que um filho deve ser muito grato na vida dos seus pais. Shakespeare, o grande dramaturgo, dizia que mais afiada que as garras de uma serpente é a ingratidão de um filho. Como que um filho pode negar a honra a seus pais? Como que pode desonrar os seus pais? Você não pode ser ingrato a eles, porque eles fizeram e fazem grandes sacrifícios pela sua vida. Os filhos devem honrar os seus pais, dando-lhes também o devido respeito. Como é que nós tratamos os pais? Como que nós nos dirigimos a eles? Em tempos passados havia uma reverência muito grande para se falar com os pais. Eu, até bem pouco tempo, minha mãe faleceu, não fazem 2 meses atrás, e sempre que eu me encontrava com a minha mãe, a minha primeira palavra era essa: a sua bênção, minha mãe. Hoje os filhos não querem isso. Muitas vezes os filhos se aproximam dos pais com deboches, com palavras de desprezo. Os pais chamam e os filhos dizem: o quê? Daqui a pouco eu vou. Na minha época, se nós disséssemos isso, sapato voava, chinelo voador nos encontrava, porque nós tínhamos que responder aos nossos pais com bastante respeito. Nós tínhamos que ter reverência para com a vida deles. Como é que você se refere a seus pais? Como que você fala para as pessoas acerca dos seus pais? Terceiro, nós devemos aos nossos pais a honra por meio do cuidado. Os filhos têm o dever de cuidar dos seus pais, sobretudo quando os pais envelhecem. Os pais nos carregaram, nos levaram de um lado para o outro, nos deram tudo aquilo que precisávamos, quando nós não tínhamos condições de prover o nosso próprio sustento. E agora, quando os nossos pais precisam da nossa ajuda, nós não podemos sonegá-la. Nos dias de Jesus, os fariseus tinham um jeito, um modo que eles criaram para tentar se desvencilhar dos deveres filiais. Eles criaram o chamado voto de Corbã. Eles diziam: Senhor, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Eu consagro todos os meus bens ao Senhor. E diz Jesus que então, quando os pais vinham já idosos e procuravam aquele filho, dizendo: seu pai, sua mãe precisa da sua ajuda, o fariseu respondia: tudo o que poderias aproveitar de mim é voto de Corbã. O que o fariseu estava dizendo é: eu não posso ajudar o Senhor, meu pai. Eu não posso ajudar a senhora, minha mãe, porque tudo que eu tinha de bem, eu já consagrei para o Senhor. Jesus olha para eles e disse: olha, vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Se Jesus disse que essa é a palavra de Deus diz que você tem o dever de cuidar dos seus pais. Cuidar deles na velhice, cuidar deles na doença, é seu dever para com eles. Deus cobra isso de você. Devemos também a honra a nossos pais por causa da promessa de Deus. Note que o apóstolo Paulo disse: honra teu pai e a tua mãe, que é o quê? Que é o quê? Primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É curioso porque esse não é o primeiro mandamento com promessa. Há um outro mandamento anterior a esse que tem promessa. Quando nós olhamos Êxodo 20, versículo 5, Deus disse que ia visitar os filhos e as gerações seguintes daqueles que adoravam as imagens e então feriria essas gerações. Mas que Deus usaria até de misericórdia para com 1000 gerações daqueles que não se prostrassem diante das imagens e adorassem somente a Deus. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, por que Paulo disse que esse é o primeiro mandamento com promessa?
Talvez porque Paulo esteja pensando nos nossos deveres em relação às relações sociais, entre as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Os pais são as primeiras pessoas e são as pessoas mais importantes. E talvez por isso Paulo evoque aqui um mandamento com promessa. Qual é a promessa de Deus? Para que sejas de longa vida sobre a terra, e antes, para que te vá bem. Quando a Bíblia diz que para que te vá bem, a Bíblia está dizendo que se você é filho, você não irá bem na sua vida, a menos que você honre seus pais, o seu pai e a sua mãe. Há muita gente que deveria olhar para a própria vida, avaliar a sua vida de acordo com esse princípio. Tem muita gente que tem uma vida acidentada, tem dificuldade de avançar na vida, a despeito de ter estudado, e muitas vezes não sabe por quê que a vida não vai bem. Será que não é por causa disso? Será que não é porque você tem deixado de honrar o seu pai e a sua mãe? A Bíblia diz, se você quer ter uma vida boa, se você quer ter um caminho brilhante, pavimentado, honre seu pai e sua mãe. E a Bíblia diz mais, para que sejas de longa vida sobre a terra. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que o filho que honrar pai e mãe vai viver até os 90 anos de idade? Que é uma promessa absoluta que se você for um filho obediente, vai passar dos 100 anos? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Até porque eu já conheci muitos filhos, bons filhos, que honravam seus pais e que viveram tão pouco tempo sobre a face da terra. Quando nós olhamos para esse princípio, nós temos que reconhecer duas coisas aqui. A primeira, a verdade contextual. E segundo, a verdade prática. A verdade contextual é essa. Quando um filho desobedecia seu pai e sua mãe, dentro da cultura judaica, quando ele amaldiçoava seu pai e a sua mãe, a pena para esse filho era a pena de morte. Ou seja, muitos jovens tinham a vida ceifada, porque não honravam pai e mãe. Essa é uma verdade contextual. Mas há também uma verdade prática. Você que está aqui é filho, e já ouviu certamente seu pai ou sua mãe dizendo, não vá a tal lugar, cuidado com fulano, não chegue tarde. Quantos filhos já ignoraram esse tipo de conselho e tiveram a vida ceifada? Quando você acata o conselho dos seus pais e anda na prudência que eles indicam, e isso preserva a sua vida, inclusive da morte. Então Paulo está tratando aqui dessa questão. Há uma questão prática e há uma questão contextual. Mas quero indicar a vocês também nesta hora os limites da obediência que devemos aos nossos pais. Primeiro, Efésios capítulo 6, versículo 1. Vou pedir para você projetar, isso mesmo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Observe que o apóstolo Paulo está estabelecendo um princípio. Primeiro em Efésios 6:1, que a sua obediência a seus pais deve ser no Senhor. Por causa da sua devoção ao Senhor. Por causa do seu relacionamento com o Senhor. Se você é um filho crente, você não pode ser desobediente a seus pais. Isso é incoerente com a sua fé. Você não pode ser alguém que serve bem a Deus na igreja e é desobediente a seus pais dentro de casa. A inspiração para você obedecer os seus pais, honrar os seus pais, ela decorre do seu relacionamento com Cristo. Você já deve ter me ouvido falar sobre a experiência de Mahatma Gandhi, quando ele estava dentro de uma condução e ele estava indo para um evento, e de repente dentro daquele ônibus em que Mahatma Gandhi e a sua comitiva estava, entrou um homem bêbado, que começou a gritar, fazer balbúrdia no lugar, incomodar as pessoas, incomodar as senhoras que estavam lá. E aí de repente alguém chega
junto desse bêbado e diz assim para ele: Senhor, o senhor sabe quem está dentro deste ônibus? E ele disse: quem? O senhor Gandhi está dentro deste ônibus. E então aquele bêbado mudou sua atitude. Abriu sua bolsa, tirou de lá um violino e começou a tocar uma bonita música dentro daquele ônibus. E então se aproximou de Gandhi e disse: e aí, senhor Gandhi, o senhor gostou da música? Gandhi disse para ele: de fato, o senhor toca muito bem. Pena é que o senhor não me obedece. Há muita gente assim na igreja. Canta bem, toca bem. Pena que não obedece os pais. Pena que não obedece o mandamento do Senhor. Por causa do Senhor e no Senhor, você deve ser um bom filho. Um filho obediente a seu pai e obediente à sua mãe. A fé cristã deve ser uma inspiração para você ser um filho melhor. E segundo, quando olhamos para o limite, em Colossenses 3:20, Paulo disse: filhos, em tudo obedecei a vossos pais. A grande pergunta é: qual o sentido dessa expressão em tudo? Será que é em tudo mesmo? Nós temos que olhar para esse texto da mesma forma como nós olhamos para Romanos 8:28. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós damos graças a Deus por tudo. Você sabe que existe uma teologia que está muito em voga na nossa época, que nós devemos agradecer a Deus por tudo. Então, se uma mulher é casada com um homem alcoólatra, ela diz: Senhor, eu te agradeço porque o meu marido anda sempre bêbado. Se a mulher é infiel, o marido diz para o Senhor: Senhor, eu te agradeço pela infidelidade da minha mulher. É óbvio que a Bíblia não está ensinando isso. A Bíblia não ensina você a dar graças a Deus pelo mal moral. Quando a Bíblia diz que você deve dar graças a Deus em tudo, é que nas adversidades você agradece a Deus porque sabe que Ele está no controle e Ele pode modificar aquela situação para o seu bem. Então nós devemos olhar assim também para esse verso. O que a Bíblia quer dizer em tudo? Em tudo que esteja coerente com a palavra de Deus. Mesmo que seu pai não seja crente, mesmo que sua mãe ainda não sirva a Jesus Cristo, se a ordem do seu pai e da sua mãe não conflita com a palavra de Deus, então você deve acatar. É óbvio que se seu pai ou sua mãe ordenar para que você peque, você está desobrigado dessa obediência. A Bíblia não manda você obedecer em caso de mal moral. Olhemos então para o segundo princípio do sermão de hoje à noite, do dever dos pais. Verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui uma vez mais eu preciso olhar para o contexto. Se no parágrafo anterior ou nos versos anteriores Paulo diz que é dever dos filhos obedecer e acatar a autoridade dos pais, aqui Paulo diz que os pais precisam conter sua autoridade. Os pais não têm autoridade absoluta sobre a vida dos filhos. É um exagero isso. Note que quando Paulo escreveu esta passagem, o que vigorava era o pátria potestas. Através do pátria potestas, de acordo com William Barclay, o pai tinha o poder de tudo na vida do filho. Podia escravizar o filho, podia vender o filho, podia tomar tudo que o filho possuía e dizer: isto é meu, porque o pai tinha autoridade sobre ele. Quando Paulo escreveu esta passagem, vigorava o pátria potestas, que tinha levado muitas crianças, inclusive à morte. Quando uma criança nascia, essa criança era colocada aos pés do pai. Se o pai estendia o braço e tomava essa criança no colo, significava que essa criança foi aceita dentro de casa. Mas se o pai virava as costas para ela, essa criança estava completamente desamparada.
Ela seria colocada em algum lugar do caminho para ser devorado pelas feras. Seria colocado no caminho para que alguém a tomasse e a fizesse escrava quando crescesse, ou então uma prostituta. Se a criança nascia com defeito, normalmente ela era rejeitada. Por isso que 25% das crianças morriam logo depois que nasciam. Metade das crianças no Império Romano não alcançavam 10 anos de idade, porque havia muita maldade para com as crianças. As crianças devem muito ao Evangelho e a Jesus Cristo. O que Paulo queria dizer para os pais quando disse: não provoquem a ira, não desanimem seus filhos, como ele disse na carta aos Colossenses. 3 coisas os pais devem a seus filhos. Primeiro, os pais devem criar os seus filhos. Paulo disse no verso 4: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. Criar aqui é a palavra etrepo no grego. E etrepo significa nutrir. Significa que um pai não deve a seu filho apenas alimento e educação. Um pai deve a seu filho também afeto. É isso que a palavra encerra quando a Bíblia diz: crie seu filho. Mas crie seu filho com amor. Crie seu filho com afeto. Seu filho precisa muito mais do que de alimento e roupa. Seu filho precisa mais do que de educação. Seu filho precisa de amor e de cuidado. A Bíblia manda os pais beijarem os seus filhos. Há pais que sonegam isso. Acham que cumprem bem o seu papel simplesmente quando atendem algumas necessidades físicas e acadêmicas. Você deve a seus filhos também afeto. Nutrir o seu filho com afeto. É isso que Paulo encerra na palavra criar nessa passagem. Segundo lugar, os pais devem aos seus filhos a disciplina. Os pais devem disciplinar os seus filhos. Eu sei que essa é uma palavra fora de moda em nossa época. Hoje nós vivemos o oposto do pátria potestas. No pátria potestas, os pais tinham autoridade absoluta sobre os filhos. E em nossa época, os pais não têm autoridade nenhuma. Vocês já devem ter visto crianças de 4, 5, 6 anos dando ordem aos pais e os pais obedecendo. Nós vivemos uma geração hoje assim. Há pouco eu relatei aqui aos irmãos sobre um voo que foi atrasado aqui em Congonhas por 45 minutos, porque uma criança de 6 anos se recusava a colocar o cinto de segurança na aeronave. E os pais não tinham autoridade para exigir que a criança colocasse o cinto. E por causa daquela criança, o voo foi atrasado em 45 minutos. É uma geração outra que não tem disciplina. E a Bíblia diz que é dever dos pais colocar limites aos seus filhos, indicar balizas para seus filhos. Os pais devem disciplinar os filhos. E aqui notem um detalhe: a disciplina não exclui o amor. Há pessoas que dizem assim porque se deixam levar pela moderna psicologia, que diz que os pais não podem agir com medida coercitiva em relação à criança. A criança tem que ser tratada só com amor e conversa. Há muita gente que cai nessa cantilena. A Bíblia nunca errou. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a sabedoria. A Bíblia diz que os pais precisam ter autoridade sobre os filhos. Isso é contrário de espancar uma criança, de ferir uma criança. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que os pais precisam ser a figura de autoridade e de segurança de uma criança. E se for preciso, discipliná-la. E quando você disciplina uma criança, isso não significa que você não a ama. O escritor de Provérbios diz que aquele que ama, logo disciplina. Um pai que ama seu filho, disciplina seu filho, indica os limites para a vida dele, porque fazendo isso está demonstrando verdadeiro amor. Aliás, uma menina disse para sua mãe: mamãe,
a senhora não me ama. E a mãe disse, mas com base em que você está dizendo isso? Porque a senhora nunca me corrigiu. Por que você corrige um filho? Para que ele não ande errado. Porque você sabe onde aquilo vai dar. Você sabe qual será a consequência. Onde que você quer visitar seus filhos daqui 20 anos, 30 anos? Você quer visitá-lo numa cadeia? Você quer visitá-lo num hospital? Onde que você espera encontrá-lo? Tudo isso vai depender da disciplina em casa. Então nós precisamos oferecer aos nossos filhos uma dieta balanceada com amor e disciplina. Aliás, nós somos filhos de Deus. Deus nos ama, mas Deus também nos disciplina. O autor de Hebreus pergunta, estáis esquecidos de que o Senhor os tem disciplinado? Deus muitas vezes já disciplinou a minha vida e continua disciplinando. E quando Ele disciplina esse servo, eu sei que Ele está mostrando o seu amor para comigo. Em terceiro lugar, os pais devem o quê? Admoestar os filhos. Paulo disse, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestar aqui é a palavra noutesia, de onde vem a palavra noutético. Dr. J. Adams, ele ensina sobre o princípio noutético no aconselhamento ou aconselhamento noutético. Ou seja, o aconselhamento por meio de palavras. A instrução verbal. Quem aqui é pai que já não instruiu os filhos? Meu filho, se sente direito à mesa. Meu filho, não é assim que segura o garfo. Olha, não coloque o dedo na tomada, você vai levar um choque. E isso é admoestar. É ensinar de forma verbal. Ensinar como atar a correia do sapato. Ensinar como se deve comportar na casa de uma pessoa que vamos visitar. Minha esposa, sempre que a filha saía de casa bem pequena, e a gente ia visitar alguma família da igreja, dizia assim, olha, nós vamos na casa de fulano. Quando chegar lá, você não põe a mão em nada que esteja na estante. Não mexa em nenhuma coisa que está na decoração da casa. Só mexa se a pessoa lhe der. Isso é instrução verbal. Isso nós fazemos com os filhos pequenos. E continuamos fazendo ao longo da vida deles. Porque a Bíblia diz que é dever dos pais admoestar os filhos. Ensiná-los para que eles possam caminhar de forma plena, correta, possa resultar assim na felicidade da vida deles. Mas para que você faça isso, para que você crie seus filhos, para que você discipline seus filhos, para que você admoeste seus filhos, você vai precisar de pelo menos 3 coisas. A primeira, você vai precisar de um gabarito moral. Você vai precisar de ter um caráter irrepreensível. Por que você acha que Paulo disse assim, vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira? Quando é que um pai, ele provoca a ira nos filhos? Ele provoca a ira nos filhos quando ele é pesado demais ou quando ele é flácido demais. Ele provoca a ira nos filhos quando ele exige alguma coisa que ele mesmo não faz. Os filhos olham para a vida dele e dizem, papai manda fazer isso, mas veja o que ele faz. Eu era pastor no Rio de Janeiro, talvez meu 4º, 5º ano de ministério, e eu fui encomendar um produto numa gráfica, e o dono da gráfica era meu amigo. E aí aquele irmão disse assim para mim, no final da conversa, o senhor quer com nota ou sem nota fiscal? E eu disse, mas por quê? Ele disse, se for sem nota, fica mais barato. O filho, que estava bem pequeno, estava bem perto dele, disse assim, mas papai, isso aí está errado. Isso aí está errado. Muitas vezes nós provocamos a ira nos filhos, quando nós exigimos que eles andem corretamente, quando nós não estamos andando. Paulo disse, você precisa ter uma vida irrepreensível. Eu vou citar aquilo que Richard Baxter disse a respeito do pastor. A vida do seu ensino é a sua vida. Você só pode ensinar
quando você vive uma vida correta. Segunda coisa que você vai precisar ter os seus olhos fixados no futuro. Às vezes a gente fica com medo de repreender um filho ou disciplinar um filho, com medo do filho ficar zangado ou magoado. E aí então você quer ser uma pessoa popular para os seus filhos. Você quer ser sempre o pai bonzinho, a mãe boazinha, que nunca contraria a vontade deles. Você olha para hoje, mas esquece de olhar para o futuro. Hoje, nessa tribuna, nós tínhamos uma filha, hoje cedo, dizendo: meu pai foi duro comigo, mas hoje eu estou aqui, eu agradeço a isso. Aquele pai, em vez de pensar em ser popular, cumpriu o seu papel, porque tinha os olhos fixados no futuro. Não sei se você já leu A Cruz e o Punhal, escrito por David Wilkerson, um dos grandes obreiros na América. E ele disse: meu pai, sempre que eu cometia algum erro, dizia assim para mim: meu filho, hoje à noite nós vamos nos encontrar na sala do aconselhamento. E ele já sabia o que estava reservado. Desciam o porão em casa, o pai já tinha uma correia preparada, e o pai perguntava assim para o filho: você sabe por que você está aqui? E dizia: sim, papai, eu sei. E o que você tem a dizer, papai? Eu quero lhe pedir perdão por aquilo que eu fiz. Ah, meu filho, você está perdoado. Agora deita no colo do papai. E aí, pá, e pá, e pá. David Wilkerson disse: o que fez desse homem um servo de Deus e um pastor foi a correção do seu pai. Meu pai, em vez de olhar para o momento, para ser popular comigo, ele preferiu cumprir o seu papel, olhando para o futuro. E eu me tornei a pessoa que sou no dia de hoje. Olhe para o futuro. O que você espera para a vida do seu filho? O que você deseja para a vida dele? Não queira ser popular, queira cumprir cabalmente o seu papel hoje. Em terceiro lugar, seja humilde. O biógrafo de D.L. Moody, Dwight Lyman Moody, você sabe que o Moody foi um dos maiores evangelistas da história. Mas quando seu filho, e o biógrafo vai contar essa história no seu livro autobiográfico, diz que o filho vai se referir a seu pai. Seu filho nunca diz assim: meu pai era um grande evangelista. Meu pai falou em muitas nações do mundo. Nem tampouco disse: meu pai fundou uma escola para treinar líderes na Inglaterra. Não. A única coisa que seu filho lembrava era que um dia ele havia cometido alguma coisa em casa e o pai, sem perguntar e sem checar, o disciplinou de uma forma muito dura. E aquele filho foi dormir chorando. E então a esposa de Dwight Lyman Moody o chamou no canto e disse: você cometeu uma injustiça com o nosso filho. Ele não cometeu aquilo. E você foi muito duro com ele. A história diz que Dwight Lyman Moody, mesmo com o filho dormindo, entrou no seu quarto, dobrou seus joelhos e em lágrimas dizia assim: meu filho, me perdoe, seu pai errou. E naquela hora, disse o filho de Dwight Lyman Moody, naquela hora eu reconheci que aquilo que meu pai pregava no púlpito era a verdade. Aquele pai foi humilde para reconhecer seu erro. Você não diminui sua autoridade quando diz para seu filho: seu pai estava errado, sua mãe estava errada, me perdoe, porque os pais também cometem injustiça. E eu vou terminar. Vou terminar com 3 palavras, porque para mim elas são muito importantes. Primeiro, eu me dirijo aos filhos que estão aqui. A quem você tem ouvido? Aos seus amigos ou aos seus pais? Muitos filhos enveredaram no caminho errado. Estão colhendo um resultado trágico na vida, porque em vez de ouvirem seus pais, preferiram ouvir os amigos. Amigos que não conhecem a Deus, amigos que estão em rebeldia em relação a Deus. Não, você deve ouvir os seus pais. Aos pais, meu conselho é esse: não leve seu filho para o mundo, leve seu filho para Cristo. Tenha cuidado com o mundo, porque há pais que, em vez de trazerem seus filhos a Cristo,
estão conduzindo seus filhos ao mundo. Certa senhora, que estava preparando o café em casa, olhando pela janela, havia um pássaro que estava fazendo seu ninho num galho muito baixo. Ela olhou e disse: aquele galho é baixo demais para o ninho. Foi lá e desfez o ninho. Dias depois ela olha e o pássaro está lá no mesmo galho, fazendo o seu ninho. Ela foi lá e desfez de novo. Passado alguns dias, ela estava novamente na cozinha, preparando o café, e ela escutou o pássaro agitado de um lado para o outro. E quando ela olhou, havia uma serpente comendo os filhotes que estavam naquele ninho, que foi construído baixo demais. E ela então disse as seguintes palavras: bem feito, fez o seu ninho baixo demais. Há pais que deveriam estar construindo seus ninhos num galho mais alto, com princípios do Evangelho, trazendo os filhos para a igreja, trazendo os filhos para a escola dominical. Mas o que fazem aos domingos? Levam os filhos para cá, levam os filhos para colar, levam para a praia, levam para o lazer, levam para ali, levam para lá, e nunca trazem os filhos a Cristo. Talvez você esteja construindo o seu galho ou o seu ninho num galho baixo demais. Cuidado com a serpente do Éden. Ela pode devorar os seus filhotes. E por último, e aqui o meu conselho é para ambos: dependam do Espírito Santo. Aliás, esse era o primeiro princípio que eu deveria ter evocado para vocês. Porque se vocês observarem no capítulo anterior, a partir do verso 18, Paulo começa falando sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. A partir daí, Paulo vai dizer 3 coisas que são essenciais para uma vida cheia: comunhão, a gratidão a Deus por todas as coisas que Ele faz, e a sujeição. E aí Paulo começa falando para as esposas, para os maridos, sobre uma vida cheia do Espírito Santo. E quando Paulo chega nesta passagem, Paulo continua falando do mesmo assunto. Tem gente que acha que o apóstolo Paulo está tratando de um assunto distinto, mas é o mesmo assunto. Ele está dizendo para os pais que eles querem cumprir o seu papel, precisam depender do Espírito Santo. Se você é filho, quer ser um bom filho, um servo de Deus, obediente à sua palavra e honrando seus pais, você precisa depender do Espírito Santo. Não se faz nada à parte dele, nós dependemos dele. Que Deus nos ajude a cumprir o nosso papel. Que Deus nos dê a graça de recebermos o auxílio do Espírito Santo, porque sem o auxílio dele, nós seremos incapazes de cumprir bem o nosso papel. Que Deus abençoe os pais, enchendo-os do Espírito Santo. Que Deus abençoe os filhos, enchendo-os do Espírito Santo. E em fazendo isso, não apenas gozarão da plenitude do Espírito Santo, mas conseguirão cumprir cabalmente aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Deus abençoe sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Quero convidar você para orar comigo agora. Ser pai é uma tarefa desafiadora, mas ser filho também o é. Nós vivemos numa geração que é chamada a última geração da história. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias, os filhos seriam ingratos, os filhos seriam aborrecedores, os filhos seriam blasfemos. Assim é a nossa geração. Essa é a última geração da história. Você já deve conhecer vários casos assim. O natural é que os filhos amem e honrem seus pais, mas nós temos lido e acompanhado na mídia, na imprensa, tantas histórias aterradoras. Suzanne von Richthofen é apenas um exemplo de filhos que são capazes, inclusive, de tramar e matar os próprios pais. Nós estamos vivendo uma geração muito complicada, mas precisamos contar com o auxílio de Deus e do seu Espírito. Se você quer pedir isso ao Senhor, peço que você curve a sua fronte. Se você é pai, diga: Deus me capacita a exercer a paternidade através do Espírito Santo. Se você é filho e talvez você esteja com dificuldade para obedecer e honrar seus pais, peça a Deus o poder do Espírito Santo
para que você seja capaz de cumprir o mandamento do Senhor. Ó Deus, nós te somos gratos nesta hora pela tua palavra. Somos exortados por ela. Ajuda-nos a cumpri-la de forma cabal. Pedimos a tua bênção sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Pedimos, ó Deus, também como igreja, a tua bênção sobre a vida dos pais. Capacita-os para essa tarefa. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos de uma forma que o Senhor se agrade de nós e possamos, ó Deus, conduzir os nossos filhos ao teu reino, aproximá-los da pessoa de Jesus Cristo. E pedimos também, ó Pai, pela vida dos filhos. Deus, capacita-os, encha-os do Espírito Santo, que Jesus seja a inspiração na vida deles, para que eles possam, ó Deus, não apenas obedecer, mas possam honrar os seus pais e desfrutar assim dessa promessa do Senhor, de uma vida boa, de uma vida longa sobre a face da terra. Concede a tua bênção à nossa vida, à nossa família. Ajuda-nos nesta hora. Que seja hoje um dia feliz em nossa casa. Nós te pedimos isto, no nome santo e precioso de Jesus. E seja agora sobre nós o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.